Meus amigos, sejam bem-vindos aqui, ano 2025, primeira entrevista do ano, e não poderia começar de melhor forma. Estamos aqui com esse ícone, com essa lenda viva aqui, o primeiro Guitar Hero aqui de Alagoas, Zé Barros. Todos os guitarristas aqui do estado, já vou dizendo logo, vocês devem referência a esse cara. Agradeçam, batam continência, tudo, porque se não fosse por esse cara aqui, vocês não existiriam. Isso aqui a gente já começa assim. Zé, prazerzão ter você aqui. Todo meu. Finalmente, anos querendo entrevistá-lo, finalmente conseguimos. Eu quero agradecer a você pelo maravilhoso trabalho que você está fazendo em divulgar a nossa música, a nossa cultura em geral. Parabéns, o canal está muito bom e eu aconselho todo mundo, você deve prestigiar se inscrevendo no canal do Dimas, Alagoas Musical. Certo, obrigado. E para começar, como é que você deu seu primeiro contato com a música e o que é que te motivou a querer começar a tocar guitarra? Eu começando do início mesmo, eu nasci em 1953, na então Vila de Paulo Jacinto. E depois, um ano ou 2 anos depois, a vila passou a ser cidade, né? Teve uma movimentação da população encabeçada pela minha mãe que idealizaram o baile da Chita para angariar fundos para pagar os advogados e tal, para a vila passar a ser cidade. Então, em 53 eu nasci e aos 8 anos eu fui para Quebrangulo, que era a cidade vizinha. E ali foi onde eu comecei a ter a visão da música, porque a minha irmã Leureni, ela tocava violão. Nessa época, o meu irmão Fleury, ele era o baixista do Sambrás e em seguida do LSD. E já era profissional. A minha irmã até então não era profissional, mas tocava violão e ela começou a me passar alguns acordes do violão e ele também, quando ele vinha de Maceió, ficava um dia lá em casa, ele passava algumas notas. Eu não tive professor para desenvolver o meu trabalho como guitarrista até hoje. Até hoje não tive aula. E naquela época era muito difícil, porque tudo era atrasado. Não tinha estrada asfaltada, não tinha água, não tinha luz nas cidades menores assim, tipo Quebrangulo, onde eu morava. E o meu pai tinha um imenso rádio de válvula Philips holandês, que era onde a gente escutava as músicas. E a gente, por exemplo, começava a copiar a letra de uma música, aí o som do rádio fugia, aí deixava lá. Quando escutava novamente a música, eu ia completando a letra. Aí chegou na cidade um padre chamado Ludgero, ele era holandês. E ele soube que eu já mexia que eu gostava de música e tal. Antes, eu tinha feito uma banda de coisa de colégio, eram os Brasinhas, onde eu tocava bateria, mas era uma bateria improvisada, né? Instrumento da escola e tal. E ele soube que eu tinha essa coisa com a música e mandou me chamar e disse: Zé, vamos formar uma banda aqui. Eu disse: vamos, mas a gente não tem instrumentos. Aí ele: tá certo, vamos providenciar. Depois de um dia, um amigo meu me chamou, o Manuel, disse: o padre está lhe chamando lá na igreja. Aí eu fui. Ele tinha comprado tudo, bateria, baixo, guitarra, amplificador. A guitarra era igual a do Roberto Carlos, era na verdade uma Giannini naquela época, né? Eu tenho uma, inclusive eu tenho uma da mesma época, hoje eu tenho uma em casa. E pronto, aí a gente formou uma banda que chamou-se Os Musiquentes. E a gente tocava dia de sábado na igreja, tinha uma missa dos jovens, que a gente tocava todo sábado. E aí, o repertório interessante, o repertório não era música sacra, era música assim, popular mesmo, mas só solado na guitarra. Eu solava a missa toda, né? Pronto, aí isso aí foi Quebrangulo. Em 1971 eu vim
morar em Maceió, 71. Em 72 eu toquei na minha primeira banda aqui, naquela época era banda de baile, né? E a banda chamava-se Os Jovens Unidos, que era The United Youngs. Aí... o selo, né? O United Artists, né? E quem me fez esse convite foi o Dudel, porque eu ia muito, acompanhava meus irmãos, meu irmão na LSD ia tocar no lugar, eu ia atrás. E ensaiar, eu estava sempre junto dele no LSD, vendo eles tocarem, tudo lá. E tinha o cara que arrumava o som, era o Dudel, que era cantor, passou a ser cantor depois, né? Ele já tocava, já cantava nessa época, e foi ele que me chamou para essa banda dos Jovens Unidos, que era no Bom Passo ali, né? Pronto, a partir dali aí começou a aparecer convite para um, lá, para outro. Mas depois, essa banda durou quanto tempo, os Jovens Unidos? Os Jovens Unidos eu passei, acho que menos de um ano nessa banda. Aí em seguida fui para a banda do colégio, não lembro, o colégio que fica lá no Vergel. A memória falha nessa idade. Acontece. Mas aí já tinha o Neto, que é o cantor, tinha o Petrus, que depois juntos nós fizemos a banda Roupa Velha, né? Mais na frente. E aí foram várias bandas, né? Toquei na Big Banda Show, toquei tantas outras, New Orleans, Roupa Velha. Por aí foi andando, né? E você disse que foi para Maceió em 71, né? Você tem quantos anos mais ou menos? Eu estou com 71 anos. Já chegando nos 72. Em julho eu completo 72 anos. Mas em 71 você tinha... 18 anos mais ou menos, né? E já tocava bem, né? Já estava... Acho que é o talento mesmo que você tinha. Eu já tocava razoavelmente bem. Na região lá eu já tinha um certo nome, as pessoas já me conheciam. Palmeiras dos Índios, Paulo Jacinto, Quebra Duro, por ali. Agora, como é que era o ambiente musical em Maceió nos anos 70, né? Quando você chegou e ao longo da década? Era uma coisa bem efervescente, essa coisa do baile, né? Porque todo mundo queria aparecer no meio do baile, para ser chamado para tocar em clubes, em eventos. Então, naquela época, o baile foi o meu grande, como é que chama? Professor foi o baile, a escola, na verdade. A minha grande escola foi o baile, porque eu sempre, graças a Deus, sempre tive o ouvido bom para a música, né? Então, por exemplo, no Musiquente, lá em 65, mais ou menos, 66, eu era o cara mais novo, acho que eu tinha 14 anos, 13, 14 anos por aí. Mas eu era o cara que pegava o disco, ou escutava na rádio, e pegava a bateria, pegava o baixo, pegava o teclado, e passava para os caras. O ensaio era isso, era assim, essa nota aqui, essa elevada assim. Era assim, entendeu? E aqui em Maceió, eu comecei a desenvolver mais ainda isso aí, porque as músicas começaram a ficar mais elaboradas, né? Porque na época da Jovem Guarda, a música era uma coisa mais simples, uma coisa mais melodiosa, né? Mais simples, menos acordes e tal. E em 71, quando eu cheguei aqui, aí já começou, as músicas já estavam, a Jovem Guarda já tinha passado e estava aparecendo mais a música internacional, que era música mais bem elaborada e exigia mais trabalho, mais serviço, né? Aí foi assim. Mas tinha alguma cenazinha assim de rock lá, ou o rock naquela época só se resumia às bandas de baile? Já existia alguma banda autoral de rock, por exemplo, naquela época? Naquela época
eu acho que a primeira banda de rock mesmo autoral foi a banda What. Essa banda deve ter sido em 1973, mais ou menos. Eu fui chamado para fazer a guitarra. A formação da banda era Beto Batera, Marco Vagareza, que é o Marco Maciel que está em São Paulo, Dudel fazendo a guitarra base e eu fazendo a guitarra solo. Aí eu cheguei a dar um ensaio só nessa banda. Fui lá, mas na época eu era muito novo, eu me assustei com aquele ambiente enfumaçado. Me assustei com aquele ambiente enfumaçado e desisti, cara. Aí em seguida entrou no meu lugar, entrou o Jorge, que era um cara que trabalhava no banco, e teve o Thales, que entrou também para cantar, e eles já compunham música nessa época. Mas eu acredito que a primeira banda autoral do rock foi o Grupo What, do Beto Batera. Mas existiu alguma outra banda depois deles, nessa mesma década? Ou meio que ela era sozinha nesse ambiente todo? Eu acho que sim. Nesse momento a banda What era sozinha. Aí depois veio o Carlos Moura, né? Já nos anos 70 ainda, né? Carlos Moura, veio o Grupo Terra. Só que aí já eram grupos regionais, né? Mas eu acredito que do rock mesmo, bicho, a primeira foi o Grupo What, e passou um tempo aí, só ele nas paradas, né? E depois, mas aí já é 80, veio a Beira Banda da Lagoa. E das bandas de baile, quais eram as bandas que existiam? Tem as famosas, né, Sambrasa, LSD, mas o que é que existia mais em Maceió de banda de baile nos anos 70? Nos anos 70 tinha os sociais de Ferno Velho, tinha o Som 7, o batista, o trompetista. Tanta banda que me faz a memória. Tinha o Grupo Salvação, né? Sim, o Golden Lions, que Golden Lions. O Roberto Becker, né? O Grupo Salvação eu participei durante muitos anos, né? E antes, o nome do Grupo Salvação antes era... Eu vou desistir de tentar lembrar das coisas, né? Porque eu não lembro. Mas era outro nome, o Grupo Salvação. Aí eu toquei um tempão lá com ele, quebrei a perna lá na época. E aí tinha o Golden Lions, o Sambrasa. Sambrasa que também gravou um compacto, né? Tem o Sambrasa, Banda Raízes, a própria Big Banda, né? Que já vem, eu acho que dessa época, no final dos anos 70. Era muita banda, bicho. Minha memória está muito falha. Agora, queria que você falasse um pouco como é que começou a sua parceria com a sua irmã, né, com a Lorenina. No final dos anos 70 ela fez muito circuito do Deodoro junto com o Grupo Vento, né, que era o grupo do Carlos Moura. E você também lá na guitarra, né? O Grupo Vento foi um grupo formado pelo Carlos Moura, o Marco Vagareza, que eu já mencionei aqui, o Ratinho, Paulo Ratinho na bateria, e que era no baixo, era o Gancho, Messias Gancho. E a gente fez o circuito pelos colégios e gravamos no Dr. Raimundo, eu tenho até essa gravação. Tem lá no Misa também. Tem, né? Eu até botei no canal também. Uma gravação que teve na casa do Dr. Raimundo. E aí sim, sobre a minha irmã, ela começou a me chamar para fazer show, né?
A banda era um power trio, era o Rivaldo na bateria, Pacoano no baixo e eu na guitarra. Com essa formação aí a gente fez Teatro de Arena, Teatro de Deodoro, fizemos Festival de Penedo, né? Festival de Verão no francês. Por aí foi. E sempre tinha uma música que a gente tocava que a gente fazia uma coisa mais ou menos parecida com a música um blues que tem do Led Zeppelin, que o Robert Plant faz o Page faz uma coisa na guitarra e ele responde. Eu não estou lembrado, eu sei que é um blues, não estou lembrado qual é a música. E a gente fazia isso naquela música Vapor Barato. No final da música era essa coisa, mas era muito forte porque era rock, e ali naquela época ela jovem, ela alcançava notas agudíssimas na guitarra, eu ia, sabe, e as pessoas deliravam com essa música. A Loreni mais sangue nos olhos, né? O tempo vai passando, né? É assim mesmo. E hoje em dia também, devagar, cara. Agora nessa mesma época você também participou do Grupo Gente, né? Grupo Gente, sim. É bom você ir me lembrando, porque, bicho. Aí pronto, o Grupo Gente era o Idemar Marinho, que se foi precocemente, né? E o Círio Barbosa, que era o compositor junto com ele. Eu não sei, não tinha mais notícia do Círio. Se alguém tiver notícia do Círio, por favor, bota aí nos comentários. Então, era o Círio no baixo, o Idemar Marinho na viola, o violão, e eu, viola, violão ou guitarra, né? E a gente o tema era Nordeste, o tema era sempre Nordeste. Aí depois entrou o percussionista e o Francisco, o baterista, entrou na banda. Quem era mais, meu Deus? Acho que teve uma época que tinha um cara na sanfona, não estou lembrado do nome dele. Mas teve um sanfonista e parece que um cara na flauta. Mas era Nordeste puro, o Grupo Gente era assim. E vocês fizeram muitos shows, né? Fizemos muitos shows. Eu já encontrei no Misa bem umas 3 ou 4 fitas cassete com shows de vocês. E a gente também fazia show pelos colégios também. O Idemar é uma pena, rapaz, ele morreu agora há pouco. O Idemar é irmão do Idemar Marinho, que é repórter, né? Repórter. A gente trabalhava no jornal. E depois daí também tem a Beira Banda da Lagoa. Pronto, Aí... Agora você fala um pouco como é que se formou essa banda, né? Que foi meio formada no festival universitário. Foi assim, o Nelsinho Braga, meu amigo Nelsinho Braga, ele compôs uma música. Eu não me lembro se é em parceria com o Marco, não lembro, acho que não sei. Que era um frevo, para a gente participar de um festival. E chamamos, ele já vivia entomado com o Máquina e com o Jatiuca, né? Zé Cícero Jatiuca, que também é de Paulo Jacinto. Aí eles me chamaram e a gente ensaiou essa música para tocar no festival, o Frio. E parece que obteve uma classificação no festival, não sei se foi segundo lugar. E pronto, a partir dali a gente resolveu continuar. Aí teve o Caçou Mais no Manga, em seguida, né, que era um teatro musical, tipo teatro musical, tem todo mundo, cenas e tal. Era o Júnior Almeida, o Sebage, né, que também nos deixou agora há pouco tempo, o Emílio, que esse aí já foi logo cedo, foi embora, né, nos deixou.
o Emílio, a Rosália, a Gal. Era uma turma danada. Eu acho que eu vou esquecer algum nome, né? Eram 11 pessoas, né? Era uma turma. E o Baigon na bateria. O Baigon na bateria, era o Jatiuca era o baixista. E o Baigon me mandou um dia desse uma fita, rapaz, depois a gente fica escutando, né? Era muito legal o trabalho. E daí o pessoal resolveu carreira solo, né? Júnior foi pro lado, o Marco foi pro outro. E o Nelsinho, comigo, juntamente com o Macklin e o Jatiuca, que era o Zé Cícero, formamos essa banda, a Beira Banda da Lagoa. E ensaiamos, chamamos 2 músicos convidados, era o Martinho do teclado e o Carlinho do Guaraná na bateria. E foi com essa formação que a gente gravou, possivelmente, o primeiro trabalho autoral de banda de rock em Alagoas, eu acho. Não, tem o Sambrasa, né? Mas não era rock. Era... Estou falando do Sambrasa, estou falando do rock. Então, o Grupo Watts foi a primeira banda de rock, mas não tem gravação. Né? Pelo menos que eu saiba, não. Aí a gente começou a ensaiar e gravou o compacto em Recife. Como é que foi essa gravação? Como é que vocês conseguiram o recurso? E como é que foi ir para Recife para gravar? O Nelsinho era o cara que cuidava desse lado. Então eu acho que ele conseguiu algum patrocínio. O Beto Normandi, que também nos deixou há pouco tempo, fez aquela capa maravilhosa, né? Com aquela renda e tal. E partimos, conseguimos uma grana. Eu não sei, o Nelsinho é que está mais por dentro dessa parte das finanças, né? De patrocínio, como foi feito isso. E a gente foi e gravou em Recife. E depois disso, o Macklin saiu e foi fazer solo, carreira solo, né? E ele gravou também muitas músicas, né? Que ele levou uma fita demo para Rio de Janeiro, né? Exato. Consegui postar ela, eu peguei com ele, digitalizei, postei. Naquela fita demo foi outra viagem que a gente fez, né? Aí você gravou ela também, né? Eu gravei também. Eu e o Tony também fez guitarra. Mas aí a turma era outra. Eu acho que era o Nogueira na bateria. Quem era o baixo, meu Deus? O baixo era o Fábio, não tenho certeza quem era o baixista. Fábio foi o Eugênio, não lembro quem era o baixista. Mas o teclado era o Pianola e o baterista era o Nogueira. O baixista eu estou na dúvida quem era. E ficou muito bonita aquela fita do mato. Eu lembro de uma música muito bonita que tinha, que chamava Catamarã. Catamarã, nananana. Eu lembro dessa música. Mas não gravou, ficou só naquilo, né? Ele não conseguiu. Depois, lógico, ele continuou fazendo trabalho e gravou outras coisas, né? Mais recentes da carreira dele. Essa fita ficou aí engavetada durante décadas. Ele tem uma resistência com ela até que eu consegui convencê-lo para. Engraçado é que eu tenho essa fita em algum lugar lá também. A gente tem que conversar depois para garimpar essas fitas cassete que você tem, tá? Para ela digitalizar, viu? Mesmo. Deve ter umas coisinhas boas aí, tem que soltar isso no canal. Tem algumas coisas lá. Vamos agendar para eu ir lá em Viçosa para a gente dar uma olhada. Então, uma próxima vez que você vier, você pode trazer uma mala aí. Eu vou procurar, porque eu tenho muita coisa, né? Muita coisa. E a Beira Banda da Lagoa durou pouco tempo, né? Acho que durou um ano, 2 anos. E vocês já retornaram depois, no final dos anos 80, né? 86, 87. A gente fez um revival, né? Da Beira Banda. Mas não com a formação original. Não. Aí entrou na bateria era o Paulinho Rush e o teclado era o Pianola. Teve essa mudança. Mas aí o Nelsinho continuou cantando, tocando violão, o Jatiuca no baixo e eu na guitarra. Só mudou o
o baixo e o teclado. E o Macri também, que já não Sim, estava. o Macri já não estava mais. Né? Mas durou muito tempo essa volta? Vocês fizeram muitos shows? Não, também não. Eu tenho uma fita desse. Eu acho que eu botei até no Facebook. Eu tenho uma fita desse show. Um show que a gente fez na Pedro Monteiro, ali onde era um bloco da secretaria, eu acho. E eu tenho a fita desse show. É uma coisa que eu tenho que passar para você. Tem que pegar essa fita tudinha. Eu digitalizo. Vamos soltar esse tesouro. Mas ao longo dos anos 80, você parece que participou muito da banda, teve a banda Porão também? Sim, Banda Porão. A Banda Porão já foi final dos anos 70. Tinha essa banda, a formação era Beto Batera, Baigon no baixo, Luizinho Assis no teclado e eu na guitarra. Era uma banda só instrumental, sabe? Mas a gente chegou a ensaiar onde era uma boate cavuca ali na Praia do Estado, tinha um subterrâneo assim, a boate era subsolo, em cima era o clube de regatas do Brasil, embaixo tinha o subsolo, era a boate. E ali a gente ensaiou, tem só músicas instrumentais, autorais também, tem música do Baigon, só não tinha do Beto, mas tinha do Luizinho e tinha minha também. Foi a Banda Porão. Inclusive a gente fez um show no Teatro Deodoro, no projeto Quintas Musicais. Não sei se você já viu alguma coisa lá no mesmo, não, né? Infelizmente. Não sei como é isso, porque saiu no jornal e tudo, mas o projeto era Quintas Musicais. E o nome do show foi o Luizinho que deu, Miscigenação Harmônica. Porque a gente fazia aquela clássico, jazz, rock, misturava tudo, né? E a banda era sensacional, eu gostava muito dos temas, né? E nos anos 80, você deve ter tocado também em muitas outras bandas, né? Mas como era o ambiente musical nessa década? Como é que mudou em relação aos anos 70? Principalmente para o rock. Bom, o rock, particularmente, eu acho que eu vou dizer uma coisa que muita gente vai tirar pedra de mim, mas eu acho que a década de 80, de um modo geral, foi uma década perdida musicalmente. Eu acho que não teve nada que se aproveitasse na década de 80. Bom, aí Nem na música alagoana? Não, na música, eu falo a música em geral, não estou me referindo à música alagoana. Porque aí veio o pop rock. O sucesso foi o pop rock naquela época. Lá fora, lá fora, no sul do país, e aqui também a influência veio para cá. E estourou, né? O povo fala que os anos 80 é conhecido como a década do rock and roll, mas eu não acho isso, bicho. Eu acho que ficou conhecida como a década do pop rock. A década do rock foi os anos 60 e 70. Para mim, a minha opinião é essa. Agora, o pop rock veio muito forte para aquelas bandas de Brasília, de São Paulo mesmo, né? Muito forte. E aqui a galera aqui absorveu essa influência. E teve várias ótimas bandas também aqui de pop rock, né? Eu lembro de alguns nomes, né? Sangue de Cristo. Diga mais alguma coisa. Aí teve a própria Beira Banda, né? Beira Banda. Híbrido, tinha Poções Mágicas, Poções Mágicas, Odisseia. Quadros da Imaginação. Mas essa galera aí não era dessa vibe do pop rock. Porque o pop rock que eu estou falando é a coisa do Legião Urbana, do Traje a Rigor, né? O Kid de Abelha, que foi o rock ficou mais acessível, mais cantável, como diz a história. Né?
Isso foi uma coisa boa, porque muita gente que não gostava do rock passou a gostar por causa dos anos 80. Isso aí é inegável. Mas que eu digo assim, a qualidade da música, da música ficou muito fácil você tocar 3.000 notinhas lá, entendeu? E virando a década, né? Agora eu quero saber umas coisas assim. Talvez tenha marcado sua carreira, mas a Gogó da Ema, né? Você meio que virou músico de estúdio lá. Queria saber como é que você conheceu o Avelino Torres, né? Como é que você começou a gravar por lá? O Avelino, através do Dinho, que era o cara que controlava a mesa de som, fazia som, o Mixerman, né? Ele era meu amigo, muito meu amigo, ele também nos deixou. O Dinho me chamou e disse, olha, o Avelino está querendo falar com você. O estúdio não tinha gravado nada. Estava montado, mas aí eu fui lá falar com ele. O Avelino era um cara muito engraçado, né? Um cara muito correto. E ele disse, você tem condições de produzir o disco? Eu disse, tenho. Aí ele disse, pois vamos gravar o grupo Cravo e Canela. Cravo e Canela era o grupo tinha uns dois garotos e duas garotas, pequena, né? É música infantil. Eles já tinham gravado um disco em Recife. Eu tenho até, eu não trouxe não, mas eu tenho esse disco, devia ter procurado para trazer. Cravo e Canela. Era do Hélio Livino, o pai dos meninos, era o Hélio Livino. E o Hélio Livino fez os contatos, o Hélio Livino me passou a fita. E eu comecei a fazer os arranjos, chamei uma galera, que era o Juliano, teclado, no baixo, eu não lembro quem era. E Nogueira, bateria. Eu sei que eu fiz os arranjos e a gente gravou. O Hélio Livino, não sei porquê, não sei se faltou grana, alguma coisa assim, não conseguiu patrocínio, só fez mesmo gravar essa fita e ficou legal. Eu lembro que as músicas ficaram muito boas. Mas não aconteceu nada. Não chegou a lançar no canal? Não, ele não transformou em disco não. E aí pronto, aí ele ficou me chamando para gravar as músicas no Gogó da Ema, com vários artistas, se diz que aí você viu, né? Isso aí é só uma pequena parte do que eu gravei lá. Mas como era assim essa rotina? Você chegou a virar tipo um contratado fixo lá ou você ia fazendo... Não, ele eu ganhava por gravação, né? Aí geralmente o produtor, né? O Chameguinho fez muitas produções lá. Eles gravavam uma base de baixo sanfoneiro. Geralmente era forró, geralmente. Mas teve alguns discos que não, né? Mas gravei muito forró lá. Então o Chameguinho fazia a base com o Chameguinho ou o Irineu, que era outro sanfoneiro que tinha lá. Eles faziam a base junto com o baixo, bateria, e me chamavam. Aí eu já pegava a música lá, escutava e fazia as guitarras, entendeu? O processo geralmente foi esse, mas teve alguns que eu fui convidado mesmo para fazer arranjo e tal. E como é que era o estúdio lá, o ambiente? Já assim, era moderno para a época? Era assim, o estúdio o equipamento era muito bom para a época, né? A sala era muito boa, microfone Neumann, que era uma coisa raríssima, caríssima. O Avelino, ele investiu muito ali, cara. E
problema da sala é que ali passava, mas não dava para perceber. Ninguém nunca percebeu isso, mas eu percebi. Passava aqueles ônibus, caminhões ali de frente, né? Aí às vezes eu escutava um barulho, mas eu acho que ninguém nunca percebeu isso. É só coisa minha. E o equipamento era muito bom. Aí era o Dinho que controlava a mesa, depois veio um cara do Rio chamado Laci, que era muito bom também. E ali a gente ia gravando as coisas, mas era muito bom, era recado. E como é que era a sua relação com a Avelino Torres e com os filhos, né? Com o Elionais, o José Elias? Como é que eles eram, assim, pessoalmente, né? Também profissionalmente? O Avelino era muito generoso, muito certo, sabe? Terminava de gravar, ele ficava no estúdio lá embaixo, ele já estava com o dinheiro na mão, não tinha negócio de venda. E ele era muito engraçado também, né? Agora o Elias também, todos eram pessoas muito boas. Todos eles. O Avelino era engraçado demais, eu ria muito com ele. E o que é que você acompanhava, assim, já nos anos 90? Você, fora Gogodaema, né? No Rio, onde você estava tocando? Quais bandas você já estava participando? Eu acho que nos anos 90 eu estava começando nos anos 90 eu já estava na banda Roupa Velha, que era a banda que tocava no restaurante Calabar, que tinha na direção o Eurico Miranda Miranda era do Vasco. Mas porque ele é ligado também ao futebol, o Eurico, era o Eurico Beltrão, irmão do Carlos. Era o Eurico Beltrão e outro cara lá cantando lembrado. Mas a casa era um sucesso. Era música ao vivo de segunda a segunda. E a gente tocava, a gente era a banda principal, né? Vou dizer que era mesmo. Aí a gente tocava 6 sábados, tinha uma banda que fazia a abertura, em determinada hora a gente entrava e terminava. Era um delírio, que era a época da lambada, aquelas coisas, axé. Gostava, mas já tinha um MPB muito boa nos anos 90 também. E pronto, do Roupa Velha fui para New Orleans, que foi uma banda também que fez a história, né? Uma banda maior, com Metallica, Everaldo, Edson, Ronaldo percussão, Theo bateria, Petrúcio baixo e pianola teclado e eu na guitarra. Era uma banda maior que a gente tocou muito, viajou muito. Ceará, Pernambuco, a gente viajou muito. E depois dessa banda do New Orleans, acabou, eu fui tocar na banda da polícia, que era Apocalipse Band. Isso em 82, eu entrei lá. E pronto, aí ficou até 82, até 94 nessa banda. Aí a banda fixa era essa, mas eu fazia alguma coisa de gravação, show por fora. Mas o Apocalipse Band foi que viajou mesmo, bicho. Eita, meu Deus, ele saía de segunda, voltava na outra segunda, eu chegava morto porque eu não conseguia dormir direito. Aí eu ficava muito cansado, né? Mas era trabalho. Agora, ao longo da década você se afastou um pouco de sons mais autorais, estava mais tocando em bandas assim, de bar, de banda para restaurante. Porque nos anos 90, para dos anos 90? Isso. Não, porque no Calabar, quando era a banda Roupa Velha, antes
a banda Roupa Velha já vinha do Alagoinha, né? Ele tocou uma época a banda Roupa Velha estava no Alagoinha, depois o Tony saiu para ir para Salvador. Aí eu entrei no lugar do Tony. Aí tocamos um tempo no Alagoinha e depois fomos para Calabá. Entendeu? E nos anos 90, eu estava nessa banda, estava atravessando a década na banda Apocalipse. Teve um tempo que parou. A banda entrou um grandão da polícia, mas não era. Coronel lá, que era o presidente, eu não sei o termo, eu esqueci o termo. Como se fosse o presidente da polícia, não é presidente, Capitão. é um coronel da polícia, que mandava em tudo. Aí ele acabou com a banda. Eu falei em 94, mas a banda em si foi o tempo que eu trabalhei lá, porque paralelo à banda, a gente conseguiu um emprego lá na polícia. Mas aí a banda não deve ter durado tanto assim. Eu acho que acredito que essa banda foi até... Comecei em 82. Deve ter ido até uns 86, mais ou menos. Entendeu? De lá não me lembro mais quando eu fui. Da banda Apocalipse, eu fui pra onde, meu Deus? Toquei no Asas, né? Mas já na fase baile, porque o Asas começou com trabalho autoral. Era banda Estresse? Banda Estresse, depois... Asas da Imaginação. Asas da Imaginação. Aí fizeram um trabalho, viajaram para Minas e tudo. Mas aí o Ricardo, que era o líder, resolveu passar para baile. Eu acho que ele ficou desiludido com a questão do autoral. Aí foi quando eu entrei. Eu e o Petrúcio, que era o Tony e o Fábio no baixo. Aí eu entrei no lugar do Tony e o Petrúcio no lugar do Fábio. Aí a gente viajou muito também com a banda Asas da Imaginação. Agora, os anos 90, bicho, eu não lembro muita coisa assim que eu tenha feito. Mas era a música autoral da cena continuou. Sim. Entendeu? Mas você acompanhou? Acompanhou também o rock que estava surgindo nessa década, a juventude lá da época? Eu via, né? Eu via aquilo ali lá. Eu via as coisas, os nomes. Tinha o Silvio Marley, que acompanhava o Sebage, aquela turma toda, né? Mas aí fiquei meio distante, porque acho que até por causa da idade mesmo, fiquei mais distante. Mas, esporadicamente, eu fazia um trabalho com eles. Né? O que te motivou a sair de Maceió? Né? Você agora atualmente mora no interior, né? Em 2010, a minha irmã Lereni foi morar em Paulo Jacinto, que era a cidade natal da gente. Né? E minha mãe já estava com 90 não, estava com 2010, minha mãe estava com 100 anos. E a minha irmã, e ela chamava muito por mim, queria muito a minha presença. A minha mãe era lúcida, 100 anos mais lúcida, 99 para 100 anos. Lúcida, e queria a minha presença, se chamava muito, e eu trago o negócio. E assim, aí ela me disse que estava com a pessoa, me perguntou se eu não queria ir para lá. Aí eu disse, eu vou. Um pouquinho legal. Um pedido desse. E fui. E pronto, aí eu me afastei, né, da cena musical.
Mas estou sempre acompanhando, vendo as coisas. E eu continuo com o meu trabalho autoral mesmo, né? Tanto que agora eu vou fazer esse show. Você tem um show solo mesmo seu? É, um dos poucos, né? Porque eu acredito que em todo esse tempo eu devo ter feito uns 4 shows solo. Esse deve ser o 5º show. Vai ser aqui em Maceió mesmo? Não, vai ser lá em Viçosa, por causa por causa da lei, né? Mas você vai gravar esse show? Vai ser gravado? Vai. Aí eu vou publicar, eu vou pedir a você para botar lá também, né? Ah, você é uma honra. Para Eu tô botar no curioso seu pra ouvir canal. essas músicas, viu? É um show, no caso, instrumental, né? instrumental. Tem alguma música que eu tô que nem era, mas eu fiz uma adaptação para música nordestina, né? Aí eu misturei o blues com embolada, botei um baião, um gé, uma coisa assim. As músicas são todas assim, com um sentido mais nordestino. Mas você pretende gravar essas músicas? Porque tipo, você já gravou com tanta gente, né? Já fez sideman, tantas coisas, mas nunca pensou em gravar um disco seu? Pensei, mas o problema é que não tem um patrocínio, uma coisa, né? Então o que eu faço é gravar em casa mesmo e postar no Facebook. Eu não gosto muito do Instagram, não me adapto bem ao Instagram. Aí eu fiz, meu negócio é só no Facebook. Aí eu gravo e boto no Facebook, quando pra mim já tá bom, as pessoas curtem, né? Tem muitas visualizações e é isso. Mas tirando esse trabalho solo, como é que tá a sua carreira atualmente? Você tá agora morando em Viçosa, né? Eu tô Você morando faz esse circuito pro lado interior. Às vezes a gente toca aqui também, é a banda de baile, né? Que toca quase tudo, a gente não toca. Como é pra dança, a gente toca forró, mas a gente toca forró mais antigo, entendeu? Aí não toca assim negócio de funk, de arrocha, não toca. É um repertório mais. Um repertório mais filtrado, né? E o povo gosta. Zé. Muito obrigado aí pela. Eu que agradeço, viu? E vamos botar a música da Luana pra frente. Como você vem fazendo. Isso aí. Muito obrigado. Obrigado a você. E repita mais uma vez, né, quando é que vai ser o seu show solo. O show ainda não está com data marcada, mas porque a gente está ensaiando. Eu só quero marcar depois que a gente tiver ensaiado, né? Eu acredito que nesses 2 ou 3 meses a gente apronta esse show. Não é um show muito longo também. E vai ser pela Lei Paulo Gustavo. E convido todos para irem lá a Viçosa ver o show Embolada Blues do Agreste. Espero que também possa trazer para cá para Maceió algum dia também. Né? Esperamos por isso. Se Deus quiser. Isso aí. Amigos, muito obrigado mais uma vez aí pela audiência. Deixem o like, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal e acompanhem sempre o Zé Barros, que ainda tem muito o que tocar. Obrigado. Valeu.